Então, vamos lá, tá? Já está gravando. Então, na aula passada, aí nós paramos na questão 10 aí de química, e agora vamos terminar, né, as nossas questões de química aí. Então, a questão 11 conta uma historinha que, na década, então, de 1970, foi produzido um polímero, né? Aí você tem que entender que a maioria desses polímeros, né, sintéticos, são plásticos, né? São polímeros plásticos. E aí o pessoal conseguiu produzir um polímero plástico que conduzia corrente elétrica. Então, isso aí foi uma revolução em termos de materiais, né? Um plástico condutor de corrente elétrica. Então, esse plástico aí é o poliacetileno, tá? Então, ele foi obtido, então, por um estudante, né? Estudante de pós-graduação, tá, gente? Que utilizou acidentalmente uma quantidade de catalisador 1000 vezes maior do que normalmente era usado na reação daquele tipo. E aí ele observou, né, que formou um filme prateado, né, uma camada prateada, lustrosa, parecida com uma folha de alumínio, né? E aí ele percebeu, né, que esse filme prateado, essa folha prateada, era capaz de produzir corrente elétrica, né? Então, isso foi em 1970, na década seguinte, 1980. Então, o pessoal melhorou essa técnica, né, porque foi uma coisa acidental, né, e produziu, então, um poliacetileno com condutividade elétrica melhor ainda, e depois começaram, então, a produzir outros polímeros baseados na mesma ideia. O poliacetileno é obtido pela polimerização do acetileno, do etino, tá? De maneira semelhante ao que ocorre com a produção do polietileno. Tá? Então, para a gente lembrar aqui, né, na produção do polietileno, tá, do polietileno, eu tenho o etileno, carbono e dupla carbono, né? E eu tenho 4 hidrogênios, né? CH2, dupla CH2. Tá aí. Então, esse é o etileno, né? Então, como é que a gente produz o polímero do etileno? Certo? A gente quebra a ligação dupla, tá? A gente quebra a ligação dupla entre os carbonos, fica uma dupla só, né? Uma simples só, uma ligação só. Isso libera uma ligação para um lado e uma ligação para o outro, né? Então, isso libera uma ligação para um lado e uma ligação para o outro. Então, essa unidade, né, vai ligar numa outra igual, numa outra igual, numa outra igual, numa outra igual, né? Formando, então, CH2, 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 CH2. Então, esse é o polietileno, né? No caso aqui, certo? O que a gente tinha, né, era um acetileno, né? Um acetileno. Então, peraí, tem que tirar hidrogênio aqui, ó, né? Tem que tirar hidrogênio aqui. A gente tem um acetileno, tá? Então, o que que o estudante fez lá? Ó, foi quebrar uma dessas ligações, tá? E agora, ó, esse CH dupla H vai se repetir N vezes. CH dupla CH, né? Aí vem uma simples, né? CH dupla CH, então tá aqui, ó. CH dupla CH, aí vem uma simples. CH dupla CH, vem uma simples, tá? Então, esse pedaço aqui, ó, né? É esse pedaço que eu marquei aqui, ó. CH dupla CH, que vai repetir inúmeras vezes, né? Então, assim que é obtido o polímero, né? Assim que é obtido o polímero, beleza? Aí forma essa estrutura, né? Bom, mas a questão aqui não é a formação do polímero, é bom para a gente revisar, né?
nessa altura do campeonato, mais importante aqui é a condutibilidade elétrica. Por que esse polímero conduz corrente elétrica? Tá? Então, quando a gente fala de condutibilidade elétrica, a gente fala em duas situações. Né? A gente fala que para conduzir corrente elétrica, o material tem que ter elétrons livres, né? É o caso dos metais, por exemplo, tá? Metais, né? Grafite, certo? Eles têm elétrons livres, certo? Grafite, eles têm elétrons livres. Ou então eu tenho íons livres, né? Exemplo, né? Uma solução salina, né? Uma solução de sal de cozinha, né? Ou uma solução ácida, uma solução básica, né? Ali eu tenho íons livres, né? Que podem se movimentar. Então, normalmente a gente fala isso, condutibilidade elétrica, elétrons livres e íons livres, certo? Só que tem um detalhe, tá? Que vai acontecer aqui, ó. A ligação dupla, ela tem 4 elétrons. E quando eu tenho ligações duplas alternadas, dupla simples, dupla simples, dupla simples, que a gente chama de ligação duplas conjugadas, pode acontecer aquele negócio que acontece do benzeno, né? Então, lá no benzeno, a gente sabe que as duplas ficam girando. As duplas ficam girando, né? Trocando de posição. E aí, se você for analisar, o benzeno são duplas conjugadas. Então, se as duplas conjugadas do benzeno podem mudar de posição, essas duplas conjugadas aqui também podem, tá? Então, essa dupla passa para o lugar dessa simples, essa dupla passa para o lugar dessa simples, essa dupla passa para o lugar dessa simples. Lembrando que, na verdade, quem passa não é a dupla inteira, é a ligação π, né? Aqui eu tenho uma sigma e uma π, uma sigma e uma π, uma sigma e uma π. Então, na verdade, quem se movimenta é a ligação π, né? É a ligação π que se movimenta, né? E elas vão mudando, trocando de posição. Agora, o que é a ligação π? É um par de elétrons. Então, o fato da ligação poder se movimentar e depois poder voltar, né? Depois ela pode voltar ao que era, quer dizer, ela pode movimentar para um lado, pode movimentar para o outro. Na verdade, o que eu estou vendo aí? Eu estou vendo ligações π mudando de posição, eu estou vendo elétrons mudando de posição. Então, esses elétrons, de certa forma, eles estariam livres. Os elétrons das ligações duplas conjugadas, eles estariam livres. Tá? Então, é uma terceira situação de possibilidade de condução de corrente elétrica. São as ligações duplas conjugadas. Tá? Ligações duplas conjugadas. Porque existe aí uma deslocalização. O que é deslocalização? Ela pode ficar mudando de lugar. Tá? Aí os elétrons vão mudando de lugar junto, e aí você tem uma condutibilidade elétrica. Tá? Então, a condutibilidade elétrica no poliacetileno, certo? É devido à existência de ressonância, que é justamente essa mudança de posição, essa troca de posição de dupla com simples, né? No caso de duplas conjugadas. Tá? Aí você vai falar assim, Ramon, então o benzeno, como ele tem duplas conjugadas, ele é um condutor de corrente elétrica? Não, tá? Porque o benzeno não tem essa estrutura comprida, né, de fio, certo?
de fio, de superfície condutora. O benzeno, o elétron só fica girando lá dentro da cadeia, né? O elétron só fica girando dentro da cadeia. Você não tem a passagem desse elétron para cadeias vizinhas e tudo mais. Você não tem isso, não. Tá? Então, o benzeno não é condutor de corrente elétrica, tá? Apesar de ter duplas conjugadas. Mas aqui, essas duplas conjugadas permitem a condutibilidade elétrica. Beleza? Certinho? Então, não tem nada a ver de ausência, ligação pi, cadeia aberta, grafite, íons livres, tem nada disso. Tá? Eu poderia até falar em elétrons livres, já que, por causa da ressonância, esses elétrons podem mudar de posição, mas eu acho meio forçado chamar isso aí de elétron livre. Tá? Então, cuidado. Tá? Duplas conjugadas estão relacionadas com a condutibilidade elétrica em compostos orgânicos, tá? E estão relacionados com uma outra coisa também, que já apareceu na prova de Química do Enem, tá? Pigmento. Alguns pigmentos orgânicos, eles têm cor, né? Devido à presença de ligações duplas conjugadas também, tá? Então, ligação dupla conjugada está relacionada com a possibilidade de condutibilidade elétrica e está relacionada também com pigmentação, tá? A origem de alguns pigmentos, tá? Orgânicos. Detalhe, gente, detalhe. O poliacetileno, se você fizer uma linha passando aqui dentro da dupla, você vai ver que são isômeros trans. São isômeros trans, né? Aqui, ó, no carbono da dupla tem um hidrogênio e esse grupão tem um hidrogênio e esse grupão, né? Então, os grupos maiores estão aqui, ó, em oposição. Então, um de um lado, o outro do outro lado, né, dessa linha imaginária. Então, na verdade, o poliacetileno se chama transpoliacetileno, tá? Transpoliacetileno. Porque em todas as duplas aqui, ó, tá? Estão em isomeria trans, tá? Estão em isomeria trans. Aí, se tivesse em cis, se tivesse em cis, também ia conduzir corrente elétrica, tá? Só estou dizendo que aqui está em trans, né? Para reconhecer aí a presença de isomeria geométrica, né? Isomeria cis-trans aí, tá bom? A borracha natural é um polímero formado a partir de moléculas de isopreno. Isopreno é um dieno ramificado de 5 carbonos, tá? Guarde essa informação. Muito cuidado na prova do Enem. Coisas muito importantes para a resolução da questão, às vezes estão lá bem no início do enunciado, que aí o texto grande, né? O aluno acaba se perdendo, né? Ele nem lembra mais que tinha aquilo, tá? Mas essa informação é muito importante, tá? Eu acho uma pena, né? Para não dizer outra coisa, você não poder levar lá um marca-texto no Enem, né? Você marcar essas coisas assim, né? Eu acho que ia ser bastante útil, né? Fazer o quê, né? Ela costuma ser obtida, né, a borracha natural, após o processamento do látex extraído da seringueira, extraída com X. Extraída com X. Do látex extraído da seringueira. A borracha simplesmente processada, quer dizer, a borracha normal, tá? Apresenta certas características indesejáveis para sua utilização, como baixa resistência à atração e a variações de temperatura, certo? Então, assim, se você pegar o látex da seringueira e obter uma borracha ali simples, tá? Ela não tem muitas aplicações, não. Por exemplo, borracha de apagar lápis. Borracha de apagar lápis, tudo bem, certo? Mas uma borracha de pneu, não, tá?
porque ela tem baixa resistência à tração. Então, nós temos que aumentar essa resistência à tração e também a variações de temperatura. Então, para sanar esse problema, a borracha passa por um processo chamado vulcanização, que é a adição de enxofre na borracha. Isso é feito sob aquecimento com o uso de catalisadores. Nesse processo, as ligações duplas do poliisopreno, que é o polímero da borracha, são rompidas e formam-se pontes de enxofre ligando lateralmente as cadeias e tornando o polímero, então, tridimensional. Como assim, Ramon? Não entendi. Aqui, ó. O polímero é essa linha, o polímero é essa linha. Tá? Quando eu faço tratamento com enxofre em alta temperatura, eu crio essas linhas aqui, ó. Entendeu? Então, em vez do polímero ficar só assim, agora ele fica assim. Ele faz uma malha, faz uma malha, tá? E isso é no espaço, certo? De maneira que aquilo ali forma uma estrutura mais resistente a trações. Então, essa é a ideia da vulcanização, tá? Formando pontes SS, pontes de sulfeto, tá? Tem um nome bonito de pontes de sulfeto, dois enxofres, né? Pontes SS, tá? As pontes de enxofre aumentam a resistência da borracha, diminui sua esterese, tá? Fazendo-a voltar rapidamente ao formato original após sofrer deformação. Então, a borracha do pneu, se ela tem uma deformação, ela volta ao que era antes. Tá? Porque quando um material sofre algum tipo de deformação, e existem várias possibilidades, tá? Não só essa deformação mecânica. Quando ele sofre uma alteração e mantém essa alteração, isso é chamado de esterese. Isso é chamado de esterese. Tá? Então, a ideia da borracha vulcanizada é que ela sofre uma tração, mas ela não permanece tracionada, ela volta à situação anterior. Tá? A unidade monomérica da borracha, o isopreno, tem qual estrutura? Tá? Gente, olha aqui, ó, muito simples. Volta lá em cima. É um dieno ramificado de 5 carbonos. É um dieno ramificado de 5 carbonos. Então, o que é dieno? Tem duas duplas. Esse aqui não serve. O que é dieno? Tem duas duplas. Esse aqui não serve. O que é um dieno? Tem duas duplas. Esse aqui não serve. Agora, esse aqui serve e esse aqui também. Só que esse tem 6 carbonos. Não serve. Então, resposta letra C. Tá? 1, 2, 3, 4, 5 dieno. Certo? Questão muito fácil. Tá? Se você leu, olha como é que uma coisa se enrola no Enem, né? Se você prestou atenção nesse início, tá? E aí, ó, prestou atenção na pergunta, acabou. O resto não interessa, tá? Ah, bom, mas por que você comentou isso tudo? Eu comentei isso tudo porque, apesar de eu ter minha bola de cristal, né? Eu ter minha bola de cristal para ver o que vai cair na prova, né? Minha bolinha de cristal, tá certo? Ela não me fala, né, o que vai cair, né? Então ela me fala assim, Ramon, cuidado que pode cair a borracha natural, né? Pode cair a borracha vulcanizada, certo? Então, assim, eles podem estar perguntando sobre o monômero, eles podem estar perguntando sobre a vulcanização, eles podem estar perguntando sobre a propriedade. Então, eu tenho que fazer uma questão que eu acabo abordando esse tanto de coisa, né? Eu acabo abordando esse tanto de coisa, tá? Então, por isso que, né, nós estamos num curso, né, para tentar ajudar aí na hora da prova, e eu tenho que tentar ajudar da melhor maneira possível, sendo mais amplo possível, né, dentro das nossas limitações. Tá? Bem,
É o que eu falei com vocês na primeira aula, né? Nós estamos aqui não é por causa do gabarito. Nós estamos aqui para entender o raciocínio, né? O que está em volta daquele raciocínio, né? E descobrir maneiras de resolver a questão, né? Gabarito só. Precisava dar curso, não, né? Botava a lista de exercícios, soltava o gabarito, se vira, né? Observe e analise as formas estruturais dos lipídios 1 e 2 abaixo. Aqui, ó. Lipídio, você sabe, ele é formado do álcool glicerol, que ligou com 3 ácidos carboxílicos, né? Ligou com 3 ácidos carboxílicos. Não é isso? Aí eu tenho o lipídio, né? Eu tenho o lipídio. Agora, esse lipídio 1, você veja que os ácidos carboxílicos são saturados. Então, isso é uma gordura. Quando os ácidos carboxílicos são saturados, eu tenho uma gordura. E aqui eu estou vendo que os ácidos carboxílicos são insaturados. Então, eu tenho um óleo, certo? Eu tenho um óleo. Então, considerando os lipídios indicados e seus conhecimentos sobre os mesmos, é lícito afirmar: um representa um óleo, um representa um óleo. Não. Um representa gordura, tá? Um representa gordura saturada, tá? 2 representam gordura. Não, 2 representam óleo. 2 representam óleo insaturado. Né? Tá vendo como é que um conceito bobo aí você já mata, né? Ficou entre duas? Agora, 2 representam óleo. Beleza, 2 representam óleo. Tá? Que apresenta ácidos graxos em sua composição que são saudáveis, ou 2 representam um óleo que apresenta ácidos graxos em sua composição que não são saudáveis. Aí você vai falar assim, Ramon, como é que eu vou saber isso? Né? Se o ácido graxo é saudável ou não. Então você vai analisar isso aqui, ó. Todo lugar onde estão as duplas, existe isomeria geométrica. Existe isomeria geométrica, tá? Aí na isomeria geométrica, você sabe, né? Que nessa dupla aqui, né? Tem um hidrogênio aqui para cima, né? Que não foi representado. Tem um hidrogênio aqui para baixo, que não foi representado. Nas outras todas tem a mesma coisa, tá? E aí, na hora que você faz aquela linha passando dentro da dupla, o que acontece? Né? Hidrogênio e esse trambolhão aqui. Hidrogênio e esse trambolhão aqui. Certo? Então, como é que eu olho a isomeria geométrica? Os grupos mais pesados, um está abaixo da linha imaginária que eu fiz aqui, o outro está acima, certo? Então, isso é isômero trans. Então, esse óleo aqui, tá? Tem ácidos graxos trans. E ácidos graxos trans não são saudáveis. Não são saudáveis, tá? Tanto que você já deve ter aprendido, já deve ter visto, já deve ter ouvido falar, né? O perigo da gordura trans, né? O perigo da gordura trans, do óleo trans, da gordura trans, né? É porque apresenta ácidos graxos trans, tá? Então, isso aqui 2 é um óleo, 2 é um óleo, tá? Que apresenta ácidos graxos em sua composição que não são saudáveis. Não são saudáveis. É trans, tá? O saudável seria o cis, né? O cis é que seria saudável. Então, esse aqui é trans, não é saudável. Ramon, como é que representa o cis? Tá? A representação do cis, deixa eu ver se tem alguma aqui, não tem, não. A representação do cis, aí vem a mesma coisa, vem o zigue-zague aí do mesmo jeito, só que aí ele para e faz assim, ó. Então, aqui está a dupla, certo?
Aí eu vou ter hidrogênio para cá, né? Que não precisa representar. Vou ter hidrogênio para cá, que não precisa representar. Faço a linha lá no meio, né? E agora o que, que eu tenho? Ó? Hidrogênio e grupão. Grupão está em cima. Hidrogênio e grupão. Grupão está em cima. Os dois grupões estão em cima, ou os dois hidrogênios estão embaixo, os menores, né? Aí é isômero cis. Então, uma gordura cis teria essa estrutura aí, tá? Esse decidinho aqui assim, tá? Então, do jeito que está ali é trans, tá? Trans não é saudável. Como assim não é saudável? Agarra em parede de vaso sanguíneo, tá? Principalmente, né? Artérias coronárias, tal, no cérebro também, provocando dificuldade de vascularização de áreas do nosso corpo. As fórmulas abaixo representam um processo químico de grande importância cotidiana. Ué, então, novamente um lipídio, né? Novamente um lipídio. Então, agora você já sabe, é uma gordura saturada, né? Uma gordura saturada. Foi tratada com soda cáustica, obteve glicerina, que é o nosso querido propantriol, substância famosíssima, né? Nosso querido propantriol. E sais de ácido carboxílico de cadeia longa, sais de ácido graxo. Sais de ácido graxo de cadeia longa, sabão, né? Então, isso aí é reação de saponificação. Reação de saponificação. Produção de sabão, né? O sabão, como é que o sabão funciona? Ele tem uma parte com cargas elétricas, que tem afinidade pela água, e tem uma parte parecendo hidrocarboneto, que tem afinidade pela gordura, né? Então, o sabão é essa história, ele é anfifílico, né? Anfifílico. Então, considerando a representação assim, podemos afirmar: um representa um óleo? Não, uma gordura. Dois representa uma base fraca? Não, dois é uma base forte. Hidróxido de sódio é base forte. Oriunda da eletrólise do NaCl? É. Tá? Gente, eu vou falar 1000 vezes que eu estou vendo que os alunos não estão guardando isso aqui, a eletrólise do NaCl. A eletrólise do NaCl é extremamente importante. Ela produz hidrogênio no cátodo, tá? Cloro no ânodo e sobra soda cáustica na solução, né? Então, a eletrólise da solução aquosa da salmoura, né? Salmoura, água com sal. Salmoura é água com sal. A eletrólise da salmoura, tá? Produz hidrogênio, cloro e NaOH, tudo importantíssimo. Todos reagentes muito importantes na química. A soda cáustica, por exemplo, fabricação de sabão, fabricação de água sanitária também, algumas coisas. 3 é um triálcool. É, 3 é um triálcool. Pouco solúvel em água. Não, que é isso. Muito solúvel em água, né? Três grupos polares, afinidade muito grande com a água, né? Afinidade muito grande com a água, tá? Muito solúvel em água. 4 representa um sabão que tem comportamento anfifílico. Beleza. Comportamento anfifílico. Interage com a água, que é polar, e interage com as gorduras, óleos, gorduras, que são apolares, né? Então, isso que quer dizer anfifílico. Apenas uma das substâncias representadas é bastante solúvel em água. Não, o sabão é bastante solúvel em água, a glicerina é bastante solúvel em água e a soda cáustica é bastante solúvel em água. A única coisa aqui que não é bastante solúvel em água é a gordura saturada, tá? Mas o resto é tudo bastante solúvel em água, tá? Então, não é apenas uma, não, tá? A hidrogenação catalítica, aí, ó, que é uma reação que usa o hidrogênio,
né? É uma reação das que usam o hidrogênio. A hidrogenação catalítica é uma reação orgânica muito importante na indústria química. O hidrogênio necessário para ela pode ser obtido a partir da eletrólise da salmoura, e os catalisadores mais eficazes são a platina, níquel ou cádmio. Essa reação permite a transformação de, né? Permite a transformação de. Então, a adição de hidrogênio vai acontecer onde tem dupla, tá? Pode ser dupla carbono-carbono, pode ser na tripla também, tá? Pode ser em aldeídos, que tem dupla carbono-oxigênio, e pode ser em cetonas também. Todas essas moléculas podem sofrer hidrogenação catalítica, tá? Agora, se eu pego um alqueno e faço hidrogenação catalítica, o que eu estou fazendo? Vai entrar o hidrogênio num carbono, o hidrogênio no outro, o que era dupla vai virar simples. Então, meu alqueno virou alcano. Meu alqueno virou alcano. Resposta. Meu alceno virou alcano. Se eu fizer no alquino, tá? Se eu fizer no alquino, a tripla vai virar dupla. Aí meu alcino vai virar alceno, tá? Se eu fizer num aldeído, tá? Nossa senhora, apaga tudo, né? Essa ferramenta é meio violenta. Se eu fizer. Aqui é uma cetona, né? Se eu fizer numa cetona, tá? Se eu fizer numa cetona, vai quebrar aqui, ó. Vai entrar um hidrogênio aqui, vai entrar um hidrogênio aqui. Vai formar um álcool. Se eu fizer no aldeído, vai quebrar a dupla, vai ficar simples. Vai entrar um hidrogênio aqui, vai entrar um hidrogênio aqui, também vai formar um álcool. Então, aldeídos e cetonas, quando sofrem hidrogenação, eles produzem álcoois, tá? Aldeídos e cetonas, quando sofrem hidrogenação catalítica, eles produzem álcoois, certo? Aldeídos e cetonas, tá? Então, vou escrever isso aqui do lado, ó, tá? Se eu tiver um aldeído e fizer a hidrogenação catalítica dele, ele vai me dar um álcool. Agora ele vai me dar um álcool primário. Ele vai me dar um álcool primário. Por que álcool primário? Porque o OH vai ficar no carbono da beirada. Lembra que a aldeído é grupo de beirada, né? A aldeído é grupo de beirada. Então, se vai formar um álcool ali, vai formar um álcool na beirada da cadeia. Álcool na beirada é álcool primário. Uma cetona, se ela ganhar hidrogênio, ela vai formar álcool também. Mas aí é um álcool secundário, porque cetona está no meio da cadeia. Os carbonos da cetona são carbono. O carbono da cetona é um carbono secundário. Então, se ligar um OH nele, vai dar um álcool secundário. Tá? Agora, o alcino, né? Vai dar o alceno, e o alceno, que é a resposta, né? Vai dar o alcano. Então, transformação de alceno em alcano. Belezinha? Então, ó, estou Estou na briga com isso aqui, hein? Esquerda de eletrólise de salmoura, não, tá? Pelo amor de Deus. Os compostos representados abaixo são produtos de limpeza.
sobre os mesmos é correto afirmar. Então, o primeiro, sal de ácido carboxílico. Tá? Sal de ácido carboxílico. Sabão. O segundo, um sal, olha aqui, de ácido sulfônico. De ácido sulfônico. Tá? Então, isso aqui é um detergente. Sulfonato de sódio. Gente, já apareceu isso no Enem várias vezes, tá? Se falar lá em sulfonato de sódio, de potássio, não interessa, tá? Benzeno sulfonato, tá? Alquil benzeno sulfonato, aqui, ó. Alquil, cadeia de alquil, né? Não aromático. Benzeno, sulfonato de sódio. Então, se falar esses negócios, tá? E aí no meio tiver um sulfonato, certo? É detergente, tá? Já apareceu no Enem mais de uma vez, certo? E aqui também é um detergente, sulfonato de sódio. Só que esse aqui de cima é biodegradável e esse aqui de baixo não é biodegradável. Não é biodegradável, tá? Beleza? Ah, por quê? Porque os detergentes de cadeia alquílica, né, ramificada, eles não são biodegradáveis. Só os de cadeia alquílica normal aqui, tá? É que são biodegradáveis. Então, o sabão é biodegradável, porque vem de um ácido graxo, cadeia normal, né? E o detergente esse detergente aqui tem uma parte de cadeia normal também. Essa parte, né? Porque aqui na frente é ramificado, né? Então, 1 e 2 são sabões, né? Correto afirmar. 1 e 2 são sabões? Não. 1 é o sabão, 2 é um detergente. 1 e 3 são detergentes? Não. 1 é sabão, 3 é detergente. 2 e 3 são detergentes? São. 2 e 3 são detergentes. Sulfonatos de sódio. Benzenosulfonatos. Alquilbenzenosulfonatos de sódio, tá? Detergente, guarde isso aí, tá? 2 é o único sabão representado, não é um. 3 é o único detergente representado, não, 2 também é. O professor pediu aos seus alunos para indicar o nome correto de duas substâncias isômeras planas de posição, tá? Duas substâncias isômeras planas de posição. Nas alternativas abaixo, qual a única que poderia ser correta? Aí o aluno vai todo alegre e marca a letra A. But1N e But3N. Mas errou feio, tá? Porque não existe But3N. Tá? O que seria o But1N? Carbono, dupla, carbono, simples carbono, né? A dupla entre os carbonos 1 e 2. O que seria o But3N? A dupla entre os carbonos 3 e 4. Mas não existe isso. Dupla entre os carbonos 3 e 4. Não existe. Eu tenho que começar a numerar pelo local da dupla, certo? Então, é a extremidade mais próxima da dupla. Então, aqui, ó, é posição 1 e 2 também. Inverteu. Ele inverteu. Mas é a mesma coisa, tá? But1N e But3N é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Não existe But3N. But3N é o But1N. Tá? Então, isso não é isomeria de posição, não. 1, 2 de metilbenzeno, 2, 3 de metilbenzeno. Errado também pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Eu tenho que começar a numeração em um dos metil. Certo? Olha aqui, o que o cara está imaginando aqui? Ele está imaginando assim, ó, tá? Olha a imaginação torta aqui, ó, tá? O cara está imaginando assim, ó. Aqui tem um metil, aqui tem um metil. 1, 2 de metil. Beleza, tá? O que seria um 2, 3 de metil? Ah, seria aqui, ó. 2, 3 de metil. Não, filho, não existe isso. A numeração tem que começar num dos radicais, tá?
posição 1, posição 2. Então, 2,3-dimetilbenzeno é a mesma coisa que um 2-dimetilbenzeno. Não existe isso, tá? Então, cuidado, tá? Cuidado, certo? Pensa, raciocina. Cis um 2 de bromoeteno e trans um 2 de bromoeteno não é isomeria plana de posição. Isso não é isomeria plana de posição. Isso é isomeria geométrica, cis-trans, né? Ortodiclorobenzeno e paradiclorobenzeno, aí sim. Aí sim, né? Aí tá certo. Orto é posição 1, 2, para é posição 1, 4. Tá? Desão menos butandoisol e elisão mais butandoisol. Tá? O que quer dizer isso aí? Ó? Menos é a mesma coisa que destrógeno. Né? Menos é a mesma coisa que destrógeno. Mais, desculpa, menos é a mesma coisa que levógeno. Tá? Mais é a mesma coisa que destrógeno. Certo? Então, aqui são isômeros ópticos. Um é destrógeno, o outro é levógeno. Ramon, e o desão e o elisão? O desão e o elisão é outra coisa. Tá? Então, olha aqui, ó, butandoisol. Butandoisol ele é representado assim. Onde as linhas cruzam está o carbono quiral. Tá? Aqui em cima, eu tenho um grupo CH3, C, cá embaixo, CH2 e CH3. O grupo mais oxidado, que é aqui que tem mais oxigênio ou menos hidrogênio, eu coloco sempre em cima. Tá? Aqui, então, está o carbono quiral. O carbono quiral está aqui. Preciso representar ele? Não, está aqui. Hidrogênio de um lado, OH do outro. Certo? Então, essa representação aqui, tá? Esse isômero aqui, pode ser destrógeno, pode ser levógeno. Eu não sei. Eu só vou ter certeza se olhar no aparelho especial, que é o polarímetro. Tá? Mas eu tenho que dar um nome para isso aqui. Então, o nome que eles inventaram é o seguinte: eles olham o grupo lateral, porque na vertical é a cadeia carbônica. Na vertical, você põe sempre a cadeia carbônica. Você olha o grupo mais lateral está para a direita? Tá. Então, é desão. Então, o desão quer dizer que o grupo mais pesado está para a direita. Não quer dizer que é destrógeno, não. Tá? Porque ele pode ser levógeno. Tanto que no exemplo aqui ele é. Ele é desão levógeno, desão menos. Menos é desvio de luz polarizada para a esquerda, desvio negativo. Tá? Então, desão menos. Ele é desão, porque o grupo mais pesado é do lado direito, mas ele é levógeno, menos, desvia para a esquerda. É lisinho. Ele é desão, é lisinho. Tá? Então, esse aqui, o outro, né, você vai trocar aqui de lugar, vai passar o OH para o lado de cá, o H para o lado de cá, vai ser o Lzão. E aí vai ser destrógeno. Aí vai ser mais. Né? Beleza? Então, cuidado com isso. Essa nomenclatura já caiu no Enem. Mas isso é isomeria óptica. Eu estou pedindo isomeria plana de posição, letra D de dado. Considere o composto abaixo. Ao sofrer oxidação exaustiva na presença de agentes oxidantes, como permanganato de potássio ou de cromato de potássio, podemos obter oxidação exaustiva. Você vai quebrar a molécula em dois pedaços. Dois pedaços. Quebrou ela aqui, ó, pá. Na dupla alqueno. Atenção, se tivesse dupla aromática, você não quebrava elas não, hein? Tá? Você já apareceu no Enem, maldade, tá? A oxidação é de alqueno, de alqueno. Você quebra a dupla de alqueno, aromática não, tá? Aí o que acontece? Vai dar esse pedaço de 6 carbonos, vai dar esse pedaço de 6 carbonos, cadeia fechada, e vai dar esse pedaço
de 4 carbonos. Vou fazer de outra cor aqui, ficou muito parecido. Esse pedaço de 4 carbonos, cadeia aberta. Aí você vai olhar, ó, os carbonos que eram da dupla, né? Os carbonos que eram da dupla. Esse verde aqui está na beirada. Então, ele vai dar um aldeído, depois um ácido carboxílico. Que a sequência é essa, né? Alqueno dá aldeído ou dá acetona. Se der acetona, acabou. Agora, se der aldeído, pode dar ácido carboxílico. Então, aqui vai dar ácido carboxílico, ou ácido carboxílico de 4 carbonos. Ácido butanóico, 4 carbonos. Agora, esse carbono da dupla aqui, ó, ele está no meio do anel, né? Ele está entre carbonos. Então, ele vai dar uma cetona, vai formar um C-O aqui. Então, vai formar-se uma cetona cíclica e um ácido carboxílico. Uma cetona cíclica e um ácido carboxílico. Né? Carbono da beirada vai dar aldeído. Aldeído vai para ácido carboxílico. Carbono do meio do pedaço, né, do fragmento ali, está no meio do fragmento, ele está entre carbonos, ele vai dar cetona. E a cetona de cadeia fechada, cetona cíclica. Né? Numere a segunda coluna, indicando o principal produto orgânico de cada uma das reações indicadas na primeira coluna. Assinale a alternativa que traz a ordem numérica dos parênteses da segunda coluna de cima para baixo. Bom, vamos começar pelo mais fácil. Né? Vamos começar pelo mais fácil. Não tem muito fácil aqui, não. Né? Pode ser o terceiro. Tá? Adição de HCl no alqueno. Usa-se a famosa regra de Markov-Nikov, porque está pedindo produto principal. Produto principal. Então, vou usar a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio do HCl vai entrar no carbono mais hidrogenado e o cloro vai entrar no carbono menos hidrogenado. A dupla vai virar simples. Então, eu vou ter um butano com um cloro na posição 2. 2 cloro-butano. 2 cloro-butano. Aqui. Depois nós temos uma hidratação do butino. Aí é maldosa. Aí é maldosa. Tá? A água vai quebrar em HOH. A água vai quebrar em HOH. O hidrogênio vai entrar no carbono. O OH vai entrar no outro. Não faz importância a ordem. Não faz importância quem vai entrar onde. Porque os dois carbonos são iguais, estão ligados nas mesmas coisas. Então, não faz diferença. Né? Se o OH entrar aqui, está na posição 2, que vai começar a contar da esquerda. Se o OH entrar aqui, está na posição 2, porque vai começar a contar da direita. Então, não faz diferença. O problema é que isso aí vai originar a seguinte substância: CH3, C, a tripla vai virar dupla, igual nas hidrogenações. Tá? O hidrogênio vai entrar aqui, CH3. E o OH, ele entrou aqui, ó. O OH entrou aqui, ó, nesse carbono de dupla. Então, isso aí formou um enol. E enol é instável. Enol é instável. Então, o que acontece com o enol? Ele vai sofrer o processo de tautomeria. Para transformar-se num composto mais estável. E como é que acontece a tautomeria? O oxigênio, que é muito eletronegativo,
puxa a ligação dupla para ele. Então, a dupla vem para cá, ó, para entre o carbono e o oxigênio. E esse hidrogênio vai lá para o outro carbono, carbono vizinho. Então, a dupla vai ser puxada para cá e o hidrogênio vai ser mandado para lá. Então, isso é tautomeria. Então, o resultado vai ser, né? Deixa eu consigo fazer aqui. CH3, C, CH2, CH3, né? A dupla, vou fazer uma duplazinha feia aqui, mas só para quebrar o galho, né? A dupla vem para cá, e o oxigênio está ali e vai receber a dupla. Então, vai formar a cetona. Vai formar uma cetona estável. Uma cetona estável. Que cetona é essa? Butanona. Beleza. Então, reação 4 vai dar um enol e o produto principal orgânico vai ser a cetona estável. 3, 4. Já temos a resposta. Né? A reação com hidróxido de potássio é uma reação de eliminação. O potássio vai tirar um hidrogênio, desculpa, o potássio vai tirar o cloro, e o OH vai tirar um hidrogênio do vizinho mais pobre. Regra de Saitsev, produto principal. Tá? Podia tirar do CH2 ou do CH3. Ó. Potássio tirou o cloro desse carbono aqui. Ó. O potássio tirou o cloro desse carbono. O OH vai tirar o hidrogênio do vizinho. Vizinho é CH2 e CH3. Esse aqui é o próprio, né? CH2 e CH3. Então, pela regra de Saitsev, tira do carbono vizinho, mais pobre. Então, vai ficar CH3, CH dupla, CH, CH3, né? Então, vai formar o but2eno. Vai formar o but2eno. A dupla vai ficar ali no meio, certo? E a última aqui é uma oxidação do but2eno. Vai quebrar aqui, vai dar dois pedaços iguais, né? Esse carbono da beirada vai dar origem ao aldeído, esse carbono da beirada vai dar origem ao aldeído. E o aldeído dá origem a ácido carboxílico. Não, dá não. Porque isso é ozonólise. Ozonólise para na cetona ou para no aldeído. Não vai em ácido carboxílico, não. Tá? Então, vai dar um aldeído de dois carbonos, que é o etanal, e vai dar um aldeído de dois carbonos, que é o etanal. Então, vai dar duas moléculas de etanal ou duas moléculas de acetaldeído. Né? Então, sequência 3, 4, 1, 2. Olha, eu particularmente, tá, acho que o Enem não faria uma coisa desse tipo. Né? Uma FUVEST, esses vestibulares que ainda estão para acontecer aí. Pode ser, tá? Mas o Enem escolheria uma delas, certo? O Enem escolheria uma delas. Tá? E muito cuidado, então, com a adição de água em alquino, a adição de água em alquino, que gera um enol que ocorre tautomeria. Seria mais a cara do Enem. Tá? Entre essas quatro aqui, eu apostaria mais que ele escolheria essa hidratação de alquino. Mas é o que eu falei com vocês, nós estamos fazendo revisão, vamos pegar de tudo, né? Há uma grande diversidade de compostos conhecidos como álcoois, obtidos pelos mais diferentes processos, inclusive fermentação alcoólica. Né? Entretanto, o único álcool que forma gás carbônico e água após sofrer oxidação completa em presença de permanganato ou bicromato é obtido da onde? Então, peraí. Oxidação de álcool, tá? Oxidação de álcool. Ou edaldeído, e depois dá ácido carboxílico, tá?
ou ele dá cetona. Quando o álcool é oxidado, né? Aqui, ó, oxidação. Esse é o símbolozinho de oxidação, né? Oxidação. Oxidação. Quando o álcool é oxidado, se o OH estiver na beirada, vai dar um aldeído. Se o OH estiver no meio, vai dar uma cetona. Se der aldeído, pode dar as carboxílico. Agora, o único álcool que forma gás carbônico e água, tá? O único álcool que vai formar gás carbônico e água, quer dizer, ainda pode ser oxidado e dar CO2 e água, o único que pode ser oxidado e dar CO2 e água é se ele tiver um carbono só na sua estrutura. É se ele tiver um carbono só na estrutura dele. Tá? O único álcool que pode chegar em CO2 e água é o álcool de um carbono. Aí o álcool de um carbono vai dar o aldeído de um carbono, porque não pode dar cetona, não existe cetona de um carbono. O álcool de um carbono vai dar o aldeído de um carbono, que vai dar o ácido carboxílico de um carbono, que vai dar CO2 e água. É o único. Quem é esse álcool de um carbono? Qual é o álcool de um carbono? Ué, metanol. Metanol. Cadê o metanol? Ih, rapaz, não tem aqui não. Então, esse álcool é obtido na destilação da garapa fermentada? Não. Quem é obtido na destilação da garapa fermentada é o etanol. É o etanol, álcool comum. Pela destilação da madeira, correto. A destilação da madeira produz metanol. Tanto que o nosso querido metanol, antigamente, na época lá da alquimia, né, quando essa ideia começou, é chamar de espírito da madeira. Espírito da madeira. Porque ele sai da madeira, quando ela é aquecida, na forma de um gás. Né? Aí eles associavam essa ideia de gás a uma ideia de espírito. Né? Eu imagino que se existir espírito, o estado físico dele deve ser o gasoso, né? Porque o espírito sólido e o espírito líquido fica muito legal, né? Então, a destilação da madeira é o metanol. Destilação do suco de uva fermentado, etanol de novo, né? Suco de uva dá etanol, garapa, caldo de cana dá etanol. Hidratação do propeno. Se eu hidratar o propeno, aqui, ó, se eu pegar o propeno, tá? Se eu pegar o propeno e hidratar, colocar água nele, né? Então, aqui, ó, vai aumentar um hidrogênio aqui, vai sumir a dupla, e o OH vai entrar aqui, ó. Aí eu vou ter um propanol, né? Eu vou ter um propanol. Processo fermentativo que ocorre nos lixões. Processo fermentativo que ocorre nos lixões produz metano, né? Produz metano, não é álcool, não, tá? Então, metanol, destilação da madeira, papapá, bonitinho. E a última parte, então, da nossa química, relações da química com as tecnologias, sociedade e meio ambiente, né? Aí tem a química na agricultura, a química na saúde, química dos alimentos, do meio ambiente, aspectos tecnológicos, socioeconômicos e ambientais, indústria química, obtenção e utilização de cloro e hidróxido de sódio. Ó, olha o hidróxido de sódio aí, ó. Obtenção do hidróxido de sódio, né? Eletrólise da salmoura. Obtenção do cloro, eletrólise da salmoura, né? Obtenção de ácido sulfúrico, amônia, ácido nítrico, mineração, metalurgia, poluição, tratamento de água, poluição atmosférica, contaminação, proteção do ambiente. Famosa química ambiental, né?
Então, vamos lá. Ó, né? Seattle, chefe indígena americano, em seu famoso discurso, isso aí, 1800, de borrachinha, discorre a respeito dos sentimentos e dos cuidados que o homem branco deveria ter para com a terra, à semelhança com os índios, ao se assenhorear das novas regiões. E, ao final, diz, né? Esse discurso é famoso, tá? Discurso do Seattle, né? Vocês acham ele facinho na internet, tá? Põe lá, você vai ver o discurso dele. Falando, então, da preocupação ambiental, né? Do que o homem vai fazer com a terra, né? Homem branco. Nunca esqueças como era a terra quando dela tomaste posse. Conserva para os teus filhos e ama-a como Deus nos ama a todos. Uma coisa sabemos, o nosso Deus é o mesmo Deus. Nem mesmo o homem branco pode evitar nosso destino comum. O discurso adaptado, publicado na revista Norsk Natural Oslo, 1974, nunca esteve tão atual. O homem procurando tornar a sua vida mais confortável vem destruindo e contaminando tudo ao seu redor, sem se preocupar com efeitos desastrosos posteriores. Esses efeitos podem ser causados por liberação desenfreada de gases estufas, destruição da camada de ozônio, uso descontrolado de agrotóxicos e inseticidas e desmatamento e queimadas. É correto afirmar que contribui para o agravamento dos problemas ambientais as causas citadas em 1, 2, 3 e 4, todas. Todas. Né? Tudo isso contribui para o agravamento de problemas ambientais. Gás de efeito estufa, construção da camada de ozônio, uso descontrolado de agrotóxicos, né? Que apareceu aí na primeira prova aí como nuvem de veneno, né? Tá aí, tá? Desmatamento, queimada, né? Então, isso agrava problemas ambientais, tá? Isso agrava problema ambiental. Então, é isso, tá? Questãozinha só mesmo para comentar isso, manjadinho. Então. Óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, liberados na atmosfera, principalmente pela atividade antrópica da queima de combustíveis, são responsáveis por outra alteração ambiental, que não foi citada aqui em cima. Outra, que pode se manifestar centenas de quilômetros adiante das fontes poluidoras. Então, a fonte poluidora está aqui, o problema vai manifestar 300 quilômetros na frente. Tá? Essa alteração ambiental é o quê? Liberação de óxido de nitrogênio e óxido de enxofre. Vão formar o que na atmosfera? Chuva ácida. Chuva ácida. Nada a ver com as outras alternativas. Inversão térmica é um fenômeno relacionado com aquecimento, ilhas de calor, mas também com mudanças normais da atmosfera, pode acontecer, não necessariamente de origem antrópica. Diminuição da camada de ozônio, aí nós temos clorofluorcarbonos, né? Temos alguns óxidos de nitrogênio também que atacam a camada de ozônio. Alcalinização dos oceanos não existe. Existe acidificação. Acidificação. E derretimento das geleiras, aquecimento global, né? Gases de efeito estufa. O Tratado da ONU para proteger a camada de ozônio impediu um provável aumento dos casos de câncer de pele, na Austrália, Nova Zelândia, que estão mais ao sul, né? Austrália e Nova Zelândia, principalmente a Nova Zelândia, está mais perto do buraco da Antártida, né? E nos países do norte da Europa, que estão mais perto do outro buraco, lá do Ártico, segundo um estudo publicado em 2015. Se o protocolo de Montreal, que é para diminuir a emissão de clorofluorcarbonos, nunca tivesse sido assinado, o buraco de ozônio sobre a Antártida teria aumentado 40% até 2013, afirma o relatório. Os níveis de radiação ultravioleta na Austrália e Nova Zelândia, que já têm as mais altas taxas de mortalidade por câncer de pele do mundo, olha que interessante, né? Poderiam ter aumentado entre 8% e 12%. Tá? Então, já tem problema com o buraco de camada de ozônio. Se aumentar 40%, aumenta mais ainda. Entre as substâncias que mais agridem a camada de ozônio, podemos citar os clorofluorcarbonos. Tá? Tem óxido de nitrogênio também, que afeta a camada de ozônio, tem, tá? O NO2,
Não é o N2O, não, tá? O N2O, ele provoca aquecimento global, tá? O NO2, que provoca chuva ácida, junto com óxidos de enxofre, esse NO2 também pode atacar a camada de ozônio. Mas o mais famosão são os clorofluorcarbonos, certo? Terceira vez hoje. Mas, gente, se fizer outra vez na prova, bato vocês. Hein? A obtenção de cloro, hidrogênio e soda cáustica, hidróxido de sódio, pode se dar de forma simultânea no processo de eletrólise da salmoura, do NaCl em meio aquoso. Não é eletrólise ígnea, não. Eletrólise ígnea é o sal de cozinha derretido. Pega o sal de cozinha, derrete ele a 801 graus e faz a eletrólise. Aí é eletrólise ígnea. Tá? A obtenção do cloro, hidrogênio e soda cáustica é eletrólise do sal de cozinha meio aquoso, salmoura. Tá? Salmoura. Letra D. Falei já 500 vezes. Tá? Qual seria a mais importante invenção técnica do século XX? Aí, gente, ó, aquela sugestão, né? Questão com enunciado muito grande, né? Em vez de ler tudo, tá? De cara, você pula, né? Vem aqui embaixo. A síntese industrial da amônia teve um impacto importante citado acima na produção de quê? Então, quer dizer, nem precisa muito mais desse texto. Ele quer saber onde que a síntese de amônia teve impacto. Tá? Aqui fala, qual é a mais importante invenção tecnológica? Aeroplanos, energia nuclear. Aeroplano é legal, né? Aviões, né? Aeronaves, esquisito, não vi? Energia nuclear, voo espacial, televisão, computador estão entre as respostas mais comuns. Porém, nenhuma dessas invenções teve a fundamental importância da síntese industrial da amônia a partir de seus elementos, nitrogênio e hidrogênio. O viver das 6 bilhões de pessoas de nosso mundo, isso é 2000, tá? Nós já estamos lá beirando os 9 milhões de pessoas, poderia ser melhor sem o Microsoft Windows e a TV de 600 canais. E nem os reatores nucleares ou ondas espaciais são determinantes críticos do bem-estar humano. Mas a única e mais importante mudança afetando a população mundial, sua expansão de 1,6 bilhões de pessoas em 1900 para os atuais 6 bilhões, e nós já passamos de 8, né? Não seria possível sem a síntese da amônia. Por quê? Por que a síntese da amônia é tão importante? Por que a descoberta da síntese da amônia é tão importante? Que impacto que a síntese de amônia teve? Tá? Aí eu pergunto a vocês que estão aí assistindo a aula agora, qual alternativa vocês marcariam? A, B, C, D ou E? A síntese da amônia ajudou na produção de quê? A, B, C, D ou E? Temos uma resposta ali já correta, né? Temos uma resposta ali já correta, muito bem, tá? Gente, a amônia ajudou na síntese dos fertilizantes, dos compostos nitrogenados. Lembra da importância do nitrogênio para a planta, tá? Então, fertilizantes nitrogenados. Vou colocar aqui, se mais cabe aqui, né? Que são os nitratos. E um dos mais manjados, né? Um dos fertilizantes mais manjados é justamente o nitrato de amônio. Os nitratos já são importantes, fertilizantes importantes. O nitrato de amônio é duplo, então, né? Porque tem tanto o NO3, que a planta utiliza, quanto o NH4, que na terra depois é transformado em nitrito e nitrato, certo? Então, acaba, né, as duas aí de importância, tá? Fertilizantes, portanto.
Na indústria, o ácido sulfúrico é produzido com base no enxofre elementar. Veja que lá no programa pediu, como é que é produzido o ácido sulfúrico? Tá? O ácido sulfúrico é produzido com base no enxofre elementar, por um método denominado processo de contato, que acontece em 3 etapas. Na primeira etapa, queima do enxofre. Pega o enxofre, queima com O2, obtém um SO2. Na segunda, pega o SO2, oxida de novo, obtém SO3. E na terceira, o trióxido de enxofre é hidratado, SO3, com água, ácido sulfúrico. Isso também, gente, é a origem da chuva ácida. O enxofre presente nos combustíveis queima, vira óxido sulfuroso. Na atmosfera, ele oxida de novo, vira óxido sulfúrico. E depois reage com a água e chuva ácida. Mesma coisa. Tá? Nas etapas citadas, a oxidação do enxofre ocorre. Pô, na primeira etapa é óbvio. Enxofre ganhou oxigênio, SO2. Na segunda, ganhou oxigênio de novo, SO2. Então, na primeira e na segunda, tranquilo. Tá? Na primeira e na segunda, tranquilo. Tá? Então, só pode ser a letra D. Na terceira, não. Mas ele ganhou oxigênio de novo, ele era SO3 e o SO4? Não. Não, não, não. Esse oxigênio que veio da água, já estava no estado 2 menos, tá? Presta atenção, gente. Se você está na dúvida, acha o estado de oxidação do enxofre, tá? Aqui, que é o mesmo daqui, aqui, que é o mesmo daqui, e aqui. Qual que é o estado de oxidação do enxofre no início? Não está combinado com ninguém, é zero. E aqui? Aí você tem que lembrar que o oxigênio é -2, né? Aí você tem que lembrar, não pode esquecer daquele negócio, não. Hidrogênio, estado de oxidação +1, na maioria das vezes, e o oxigênio, estado de oxidação -2, na maioria das vezes. Tem exceções, mas não é nenhuma dessa aqui, não. Então, o enxofre, aqui, ó, com 2 oxigênio, -2, então o enxofre aqui é +4. Oxidação. Aqui, ó, +4. 3 oxigênio, -2 vezes 3, -6. Então, o enxofre é +6. Então, oxidou. De 0 foi para +4, de 4, +4 foi para +6. Agora aqui, ó, +6. E aqui? Aqui, ó, 2 hidrogênio, que é +1, né? Mais o enxofre, que eu não sei, X, mais 4 oxigênio, que é -2, igual a carga do composto, 0. Faça essa continha aí, ó, que você vai ver -8 com +2, -6, passa para lá +6. Então, ele continua +6. Ele continua +6. Tanto que isso aqui é óxido sulfúrico, ácido sulfúrico mesmo, estado de oxidação, sulfúrico, que é o +6. Tá? Então, a oxidação foi só na primeira e na segunda etapa. Na terceira não teve, não. Tá? Modernamente, o ácido nítrico, né? Lá fala que estava lá no item lá, produção de ácido sulfúrico, produção de ácido nítrico. Tá? Então, modernamente, o ácido nítrico é obtido a partir do processo de Ostwald, onde a amônia é queimada sob telas catalíticas de platina, gerando monóxido de nitrogênio, que é oxidado com dióxido de nitrogênio, né? Dióxido de nitrogênio, absorvido sob pressão em água, formando ácido nítrico. Tá? Então, são 3 etapas. Reage com oxigênio, forma o monóxido de nitrogênio, reage com oxigênio de novo, forma o dióxido de nitrogênio, reage com água, forma o ácido nítrico. O nitrogênio encontra o maior estado de oxidação onde? Então, de novo, a mesma conversa. Tá? Aqui, ó, NH3. O hidrogênio é +1. Vezes 3 mais 3. Então, o nitrogênio aqui é -3. Oxigênio -2. Então, o nitrogênio é +2. Oxigênio é -2. Então, -4. Então, esse nitrogênio aqui é +4.
que é o mesmo daqui. Agora, HNO3, de novo a continha, né? HNO3. O 2 aqui é só da estequiometria, né, gente? A fórmula é HNO3. Mais 1, mais X, mais 3 vezes menos 2, igual a 0, X igual mais 5. Então, aqui, ó, ele está mais 5. Aqui está de novo mais 2. Tá? Oxigênio menos 2, nitrogênio mais 2. Então, o nitrogênio encontra o maior estado de oxidação no HNO3 apenas, onde ele está com o estado de oxidação mais 5. Tá? Então, cuidado com isso, tá, gente? Esquece aí não, tá? Esquece aí não. Então, tanto a produção de ácido sulfúrico que envolve oxidações e depois reação com a água, e a produção do ácido nítrico também envolveu oxidações e depois reação com a água, tá? Reação com a água. Drenagem ácida de Minas. Isso já caiu, eu já perdi as contas, viu? Quantas vezes que isso aí caiu no Enem, tá? Às vezes são questões até difíceis, cálculo chato, tal, tá? Não vou preocupar com questão difícil, não, tá? Vamos prestar atenção no conceito. Drenagem ácida de Minas é a solução aquosa ácida gerada quando minerais que contêm enxofre, presentes em resíduos de mineração, também chamado de rejeito ou estéreo, são oxidados em presença de água. Então, minerais sulfetados são oxidados em presença de água. E aí forma uma solução ácida, que é chamada, então, de drenagem ácida de Minas. Trata-se de um dos mais graves impactos ambientais associados à atividade de mineração. É um exemplo de minério que pode gerar a drenagem ácida de Minas. Poxa, fácil demais, né? Fácil demais. É um minério sulfetado. Um minério sulfetado. Minério que tem enxofre. Aí, ó, o único, pirita. Pirita. Né? Ah, Ramon, e se tivesse sei lá, um CuSO4 aqui, né? Não, porque SO4 não é sulfeto. SO4 é sulfato. Sulfato. Sulfeto é o S sozinho. Sulfeto é o S sozinho. Tá? Sulfeto é o S sozinho. Sulfato não. Então, sulfetados. S sozinho, né? SO4. Não, SO4 é sulfato. Tá? E chegamos, então, à última página nossa. Não sei se vocês perceberam um sonzão aí fora. É a nossa querida carreta Trololó, né? Que passa aqui do lado, ela está batendo buzina aí. Carregando as crianças aí, fazendo aqui a festa, né? Então, isso é bom. Se a meninada divertir mesmo, que o Enem desse chega, né? No processo convencional de tratamento da água para consumo humano, ocorrem vários processos. Então, primeiramente, né? Primeiramente, é isso mesmo, mano. A cal virgem com sulfato de alumínio, que faz a coagulação, formação de flocos, que depois decantam, que depois filtram, adiciona cloro, você tem água potável. Na sequência, podemos citar a ocorrência de coagulação, que é essa reação da cal virgem com sulfato de alumínio. Isso se chama coagulação. Agentes coagulantes. E aí formam esses flocos, que são agitados para capturar impurezas da água, floculação. Depois isso decanta, baseado na densidade, e depois filtra, né? Baseado no tamanho das partículas. Então, é coagulação, floculação, decantação, filtração. Letra A, belezinha. Ramon, e a adição de cloro no final? A adição de cloro é para desinfecção, né?
A adição de cloro seria uma outra etapa aí, que seria a desinfecção. Matar micro-organismos na água, para a água, então, ficar potável e não causar doença na gente. Tá? Então, se quisesse acrescentar mais uma aqui, ó, se quisesse acrescentar mais uma, você tem a desinfecção. Se quisesse acrescentar mais uma, tem também a fluoretação, né? A adição de flúor. Não está representada aí, mas a adição de flúor é lá no final também, né? Para proteger os dentes, né? Evitar cáries e tudo mais. Parte 10, ainda dentro dessa coisa de impactos ambientais, meio ambiente, dia a dia, tal. Então, o petróleo é meio misturado com o item anterior, né? Petróleo, gás natural, carvão, madeira, óleo, biomassa, biocombustíveis. Nossa, caiu biocombustíveis na prova. Eu nem imaginava que ia cair. Eu fiz, está aqui no programa. Impactos ambientais de combustíveis fósseis, energia nuclear, lixo atômico, vantagens e desvantagens de energia nuclear e tal. Né? Tá tudo aí. Tá? Então, vamos lá. A formação de um depósito de carvão mineral exige inicialmente a ocorrência simultânea de diversas condições geográficas, geológicas e biológicas. Primeiro, deve existir uma vegetação densa em ambiente pantanoso capaz de conservar matéria orgânica. A água estagnada impede a atividade de bactérias e fungos que, em condições normais, decomporiam a celulose. A massa vegetal assim acumulada, no prazo de algumas dezenas de milhares de anos, tempo curto do ponto de vista geológico, transforma-se em turfa, material cuja porcentagem de carbono já é bem mais elevada que a da celulose. Posteriormente, a turfa sofre transformações, convertendo-se em sequência em lignito, hulha e antracito. Talvez vocês já viram isso na química, talvez vocês já viram isso na geografia. Na geografia. O pessoal da geografia fala muito isso, sobre a formação do carvão mineral. Então, aquela celulose, cadê? Aquela celulose, primeiramente ela é transformada em turfa, depois, na sequência, lignito, hulha e antracito. E aí a qualidade vai melhorando, tá? A qualidade já vai melhorando. As transformações até o antracito, ocorre o quê? Pô, ele falou lá em cima. Ele falou aqui em cima. Material cuja porcentagem de carbono já é bem mais elevada. Então, da celulose para a turfa, aumenta a porcentagem de carbono. Aí a tufa tem carbono, tem oxigênio. Aí vai perdendo oxigênio no lignito, na hulha, no antracito. Então vai perdendo oxigênio e vai aumentando o percentual de carbono. Tá? Então é o aumento do teor de carbono. Isso é que faz um carvão ser melhor. Né? Um carvão ótimo é um carvão que tem um alto percentual de carbono. Que é isso que interessa na hora que você vai queimar. Não é oxigênio, não é água, não é nada, nitrogênio, nada. É o próprio carbono em si. Então, aqui mesmo já tinha falado, né? Que a porcentagem de carbono vai aumentando. Tá? Quando sofre destilação seca, a hulha aqui, ó. A hulha aqui, ó. A hulha é um carvão, mas ainda não é o melhorzão, não. Ainda não é o antracito. Tá? Quando sofre destilação seca, a hulha origina 3 frações que contêm compostos usados para os mais diversos fins. Então, você faz a destilação seca. O que é isso? Aquece ela em alta temperatura a seco. Né? Essas frações são os gases usados como combustíveis e na iluminação de ruas. Gente, isso não usa mais, né? Iluminação de rua a gás não usa mais, né? Mas lá no início do século XX, né? Final do século XIX, usava, né? A iluminação das ruas era de lampiões a gás. Tá? E o gás era obtido pela destilação da hulha. O alcatrão de hulha, que é a maior fonte natural de compostos aromáticos, usados, por exemplo, na produção de plástico, para limpeza de medicamentos, e águas amoniacais, que são usadas em fertilizante, porque tem nitrogênio. Né? Aí é o nitrogênio presente na hulha. Ele vai perdendo isso tudo, vai ficando só carbono.
Entre os compostos aromáticos que podem ser extraídos da hulha, podemos citar. Fácil demais, né, gente? Compostos aromáticos. Quem são compostos aromáticos? Ciclohexano? Não. Éster e cetona? Isso tem cheiro agradável. Não é isso, não, filho. Aromático não é isso, não. Ciclohexano? Não. Fenol é aromático. Octano? Não. Naftaleno é aromático. Mas aromáticos dois aqui, ó, benzeno e tolueno, né? Compostos aromáticos, né? Não é aromático no sentido de cheiro agradável, não, né? Hidrocarbonetos aromáticos, né? Biocombustível é todo material utilizado para geração de energia a partir de biomassa orgânica para uso em motores, né? Para uso em motores a combustão interna. Uma das suas principais vantagens é a sustentabilidade ambiental e o potencial para substituir de maneira ou total ou parcial os combustíveis fósseis. Podemos considerar como biocombustíveis, né, gente? Poxa, questão manjada. Vai cair no Enem, pelo amor de Deus, não erra. Gasolina, não, né, gente? Querosene, não, certo? Gás natural, GLP, gás liquefeito de petróleo, não. Gás natural, metano de poço de petróleo, não. Tá? Óleo diesel, não. Quem é biocombustível aqui, ó, é o biogás, que é o metano de lixão, de decomposição, biodigestor, essas coisas. Esse gás natural, que também é metano, mas ele é de origem fóssil, tá? Cuidado, hein, tá, gente? Cuidado, tá? Quando se fala em metano, nós temos dois metanos, tá? Nós temos o metano gás natural, tá? E o metano biogás. Então, o metano gás natural é junto com as reservas de petróleo. Ele é fóssil, tá? Ele é combustível fóssil. O metano biogás, tá? Ele é biocombustível, né? Ele é produzido a partir de lixo, esgoto, essas coisas, tá? Ele não é, ele não é esgotável, né? Então, biogás, etanol, né, que é da cana, biodiesel e etanol é a resposta. Biodiesel é o diesel feito a partir de gorduras e óleos vegetais, fontes naturais, então, né, que não se esgotam, né, que não se esgotam. E lenha, né? Lenha também é biocombustível, tá? O efeito estufa é um fenômeno natural realizado por gases presentes na atmosfera terrestre. De acordo com grande parte dos cientistas que estudam o clima, a relação entre efeito estufa e aquecimento global seria pelo crescente lançamento de gases de estufa na atmosfera em atividades humanas. Entre os gases de efeito estufa que podem ter em excesso desencadear aquecimento global, podemos citar O2 não, CO não, N2 não, hélio e argônio não, tá? Por quê? Para ser gás de efeito estufa, tem que ter pelo menos 3 átomos na sua estrutura, tá? Então, letra C, metano e óxido nitroso. Eles têm 5, eles têm 3. CO2 é gás de efeito estufa. A amônia até poderia ser, apesar de que ela não é relatada como gás de efeito estufa. Poderia, mas não é. Poderia porque ela tem 3 átomos ou mais, né? 4 no caso. Quando se destila o carvão mineral, acabei de falar lá há pouco, ou a madeira em atmosfera isenta de oxigênio, produz o alcatrão, que ao ser condensado e passando por uma coluna de destilação fracionada, produz uma série de produtos. Então, destilação fracionada da madeira, né? Então, você já sabe o que vai dar. Destilação da madeira vai dar o espírito da madeira, né? Um desses produtos é um composto oxigenado bastante tóxico para os seres humanos, denominado metanol, espírito da madeira. Composto oxigenado, então octano está fora, benzeno está fora.
bastante tóxico para os humanos. Não. Etanol é tóxico, mas não é tanto assim, né? Você bebe etanol, bebidas alcoólicas e tal. Ácido acético, vinagre. Não é tóxico para os humanos, não. Né? Quem é tóxico mesmo, oxigenado e tóxico, é o metanol. Né? Pode provocar cegueira, pode provocar morte. Tá? O lixo nuclear, lixo radioativo ou lixo atômico é aquele produzido, sobretudo, pelas usinas nucleares. Elas produzem energia elétrica através de materiais radioativos, onde o principal elemento é o urânio, pode ser o plutônio também. O lixo nuclear é formado basicamente de diversos isótopos radioativos derivados da água usada no resfriamento, dos vapores gerados, da fusão de átomos, não. Fusão, não. As usinas nucleares são de fissão. As usinas nucleares são de fissão, tá? Fissão. Então, quando quebra o urânio e o plutônio, é que gera isótopos radioativos, que a gente chama de lixo nuclear. Quando quebra o urânio e o plutônio, tá? Aí que a gente chama de lixo radioativo. Transformação de partícula alfa em átomo de hélio. Não tem nada a ver, tá? Até transforma, né? Partícula alfa, se ela capturar 2 elétrons, ela vira um átomo de hélio, né? Mas não tem nada a ver com lixo nuclear, tá? Então, o lixo nuclear é formado de isótopos que vêm da quebra do urânio e do plutônio, tá? Quando se fala em energia limpa, não estamos falando de um tipo de geração de energia, né? Está errado essa palavrinha aqui, peraí, conserta isso aqui. Quando se fala em energia limpa, isso aqui é nós estamos falando de um tipo de geração de energia que não cause nenhum impacto ambiental. Pois até o momento esse sonho, não, está certo, mantém lá, mantém. Pode manter, desculpa, está certo. Não estamos falando de um tipo de geração de energia que não cause nenhum impacto ambiental, pois até o momento esse sonho ainda não se tornou realidade. Então, energia limpa não é uma energia que não causa nenhum dano ambiental, certo? Na verdade, energia limpa refere-se àquela fonte de energia que não lança poluentes na atmosfera, tá? E que apresente o impacto sobre a natureza somente no local de instalação da usina, certo? Então, energia limpa é isso, tá? É aquela que não lança poluente na atmosfera. Então, considerando o explicitado acima, a energia nuclear hoje obtida em usinas nucleares, tá? Ela é limpa. Ela é limpa. Porque ela não lança poluentes na atmosfera. O funcionamento dela não lança poluentes na atmosfera. Mas e se der um problema? Mas se der um problema, aí é outra história, né? Aí lança material radioativo para todo lado, né? Chernobyl, Fukushima, etc. Tá? Mas em termos de lançar poluentes na atmosfera, a usina nuclear é energia limpa. Agora, é renovável? Não, não renovável. Porque esses combustíveis nucleares, eles esgotam, né? Então, você tem um esgotamento. O urânio é reserva de mineral, né? Se esgotar, acabou, né? Não tem jeito de fabricar mais urânio, não. A plutônio até tem jeito, mas plutônio é fabricado a partir do urânio. Então, se acabar o urânio, não vai ter plutônio também. O vazamento radioativo a partir de usinas como Chernobyl e Fukushima gera uma contaminação ambiental com materiais radioativos muito maior do que o que aconteceu nas explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Tá? Então, o vazamento de Chernobyl e Fukushima é muito pior do que a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Por quê? Porque nas usinas nucleares usa fusão. Não, não usa não. Tá? Certo? Porque a usina é fissão e a bomba é fusão. Não é, não. Bomba atômica não é fusão, não. Então, bomba de fusão, é bomba de hidrogênio. Tá? Foi usada em Hiroshima e Nagasaki, não. Tá? Bomba de hidrogênio só foi testada aí experimentalmente, ela não foi usada em guerra, não. Espero que não seja. Né? Então, é tudo fusão, tá?
A usina nuclear e a bomba atômica é tudo fusão. Tem nada, é tudo fissão, desculpa. Tudo fissão, não tem nada de fusão, não. É utilizar deutério e trítio. Não, deutério e trítio é para fusão. Deutério e trítio é para fusão, tá? Tritio, né? Não tem esse R aqui sobrando, tá? O problema das contaminações ambientais de Chernobyl e Fukushima é porque nas usinas nucleares a massa de urânio e plutônio é muito maior que na bomba atômica. Então, enquanto a bomba atômica trabalha com quilos, tá? Quilos de urânio, 15 quilos de urânio, 20 quilos de urânio, tá? E ainda tem a explosão, que isso vai para a atmosfera, dilui por grande parte do planeta e tudo, né? A usina nuclear, ela trabalha com 500 quilos de urânio. Então, uma usina nuclear, ela trabalha com muito mais material radioativo, 500 quilos, tá? Então, ela gera muito mais lixo radioativo e, quando vaza, dá muito mais problema que a explosão nuclear. Claro que a explosão nuclear tem seu problema, o problema dela é outro, não é o lixo. A quantidade de lixo nuclear que ela gera é baixa, tá? Então, o problema é que a usina nuclear tem muito urânio, então o vazamento é muito grande. Alta temperatura de bomba atômica destrói isótopos radioativos, não tem nada a ver. O lançamento nos rios da água usada na refrigeração de uma usina nuclear pode provocar mortandade de peixe. Pode provocar mortandade de peixe. Por quê? Porque essa água é quente. Porque essa água é quente, tá? Ela vai provocar o que a gente chama de poluição térmica, que é a diminuição do oxigênio dissolvido. Então, se eu jogo água quente no rio, tá? A temperatura da água do rio aumenta, diminui o oxigênio dissolvido, mortandade de peixe. Certo? Lembra que a água, quando você esquenta, ela diminui os gases dissolvidos. Se você ferver, então os gases vão tudo embora. Então, o problema dessa água aí é que ela contém grande quantidade de lixo? Não, não é nada disso. Tá? Que é fortemente ionizada? Não. Contém bactérias? Não. Provoca diminuição do OD, do oxigênio dissolvido. Possui elevados níveis de nitrato e fosfato? Não, aí é provocar eutrofização. Né? Então, ela diminui o oxigênio dissolvido. Tá? Então, essa foi nossa última questão do nosso curso. Chegamos aí ao final, tá? Chegamos aí ao final. Eu vou marcar isso na, na folha, vou mandar de novo com esse último gabarito aí lá no grupo, tá? Que o que eu mandei lá no grupo não estava com esse gabarito das duas últimas aulas. Vou mandar lá no grupo para vocês, tá bom? Então aí a gente termina o curso, então encerra isso aí. Agora é torcer, né? Para que essas questões apareçam aí na prova do Enem, que vocês lembrem, né, dos raciocínios e tudo mais. E eu tenho certeza absoluta que muita coisa vocês vão lembrar, tá certo? Muita coisa vocês vão lembrar, vocês estão com uma bagagem muito boa, né? Então você vai correr um olho nesse material aí depois, eu vou mandar aí de novo aí gabaritado, com essas correçõezinhas aí também que apareceram aí. E vocês vão olhar isso aí com calma, vão correr, tranquilidade, na boa, nada de desesperar na hora da prova, tá? Nada disso. Escolha a sua melhor estratégia, tá? Se é começar com ciência da natureza, se é começar com matemática, tá? Você escolha a sua melhor estratégia. Cada um tem a sua estratégia, né? Cada um tem a sua estratégia, tá? A minha, por exemplo, né? Essas vezes que eu já fiz Enem aí, eu começo por onde? Uai, química e biologia. Né? Eu começo catando as questões de química e biologia, certo? Depois que eu catei as de química e biologia, aí eu vou para matemática. Né? Aí eu vou para matemática, aí depois eu volto catando as de física, certo? Quer dizer, a gente vai naquilo que a gente sabe mais, gosta mais, tem mais informação, né? Então, óbvio, né? A minha estratégia era sempre começar com química e biologia. Agora, se você gosta mais de física e matemática, comece com física e matemática, certo? Começar por onde você sabe mais vai te dar tranquilidade, né? Vai te dar a sensação que você está acertando as questões,
né? Isso vai te tranquilizando, etc, etc, apesar de todo o estresse que a gente sabe que a prova acarreta, né? Na prova de matemática, só dando um conselho, na prova de matemática, vocês procurem achar ali no meio da prova, caçar ali no meio da prova, as questões mais fáceis, que geralmente são as de enunciado mais curto, né? Ou de alternativas mais curtas e tal, tá? Então, tenta achar as mais fáceis, tenta garantir as fáceis, tá? Nós temos na prova de matemática ali umas 30 questões fáceis, nós temos umas 30 questões fáceis, tá? Aí nós vamos ter ali umas 8, 7, 8, 9 ali, questões médias, e aí vão ter umas 5, 6 questões difíceis ali. Difícil mesmo, né? Difícil mesmo, você vai ter umas 5 questões ali, mais trabalhosas mesmo, certo? Mas tem 30 questões fáceis. Se você acerta as 30 questões fáceis e mais, né, as médias, tá? Você vai beirar um acerto ali na casa de 35 a 40. Você vai fazer acerto em matemática entre 35 e 40. Vai te dar uma pontuação excelente. Vai te dar uma pontuação excelente, tá? Então, assim, não é só pensar em biologia e química, a gente tem que pensar em tudo, você sabe que lá é estratégia. Mas é isso, vocês estão, né, preparados aí, tiver muita informação, a gente teve condição de trabalhar muita questão. Então, aí dá para fazer uma boa prova, tá? Então, desejo uma ótima prova para vocês.